Olá, bom dia. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o empresário Rogério Conde e o secretário de Gestão, Fábio Ferraz. Obrigado pela presença, Fábio, aqui no programa. Obrigado, Paula, Rogério. Bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Rogério, bom dia. Bom dia, é um prazer também estar aqui no Bom Dia Baixada. Vamos discutir temas relacionados não só ao cenário nacional da política, né, mas também ao cenário local. Vamos falar sobre a questão atual da gestão, também sobre as novidades que vêm para o ano que vem, né, Fábio? Vai assumir aí a Secretaria de Saúde. É verdade, um novo desafio. Nosso prefeito Paulo Alexandre nos incumbiu essa enorme responsabilidade de estar colaborando aí no próximo exercício à frente da Secretaria de Saúde. E, como disse, é um grande desafio. Efetivamente, a saúde é uma demanda das mais prementes da população. Isso não acontece somente na cidade de Santos, na nossa região, mas no Brasil todo. Então, embora o desafio seja bem grande, a motivação ainda é maior. Então, estamos aí muito motivados em poder estar colaborando nos próximos 4 anos na Secretaria de Saúde. Mas vamos para o cenário, então, de política nacional? Vamos às notícias do dia. A Odebrecht pagou propinas a deputados e senadores para a aprovação de medidas provisórias que concederam cerca de 140 bilhões de reais em descontos de impostos e outros benefícios a companhias nacionais, o que inclui a própria empreiteira e as subsidiárias. Essas informações foram divulgadas na delação premiada de Cláudio Melo Filho, ex-diretor da empresa, que citou ainda mais 20 políticos, entre eles a cúpula do PMDB. Melo Filho disse ao Ministério Público Federal que a Odebrecht agiu para influenciar na tramitação de 7 medidas provisórias entre 2005 e 2014. Destas, 4 ainda valem e beneficiam diretamente companhias nacionais. A título de comparação, os 140 bilhões de reais concedidos por esta situação superam o orçamento anual do Ministério da Saúde, que em 2017 deve chegar a 115 bilhões e meio de reais. Com denúncias diárias que atingem diretamente o governo Temer e lideranças importantes da política nacional, eu quero saber dos nossos convidados se vocês acreditam num risco crescente para a economia do país. Conde. Bom, primeiro dizer que é um risco, sim, é um risco. Aliás, eu acho que o Brasil só não quebrou, tamanha é a sua importância no cenário aqui na América, a quantidade de consumidores que nós temos, é um país agrícola ainda, muito rico, por isso, tanto é que o agronegócio praticamente segurou o país economicamente nos últimos anos, né? Nós temos aí uma indústria sucateada, falta muitos investimentos de infraestrutura no país, enfim, vários erros foram cometidos em gestões anteriores, até no erro da escolha dos modais, enfim, temos muitos problemas. E essa notícia que você deu mostra que realmente a nossa classe política deixou muito a desejar, jogou contra o país, né? Um país novo, em desenvolvimento, e que deveria ter tido uma gestão mais séria. O que você disse agora foi simplesmente que nós fomos regidos por uma organização privada que atuava nos bastidores da política, que atuava em Brasília procurando benefício próprio. E não só isso que foi citado agora, mas também as questões, por exemplo, das obras realizadas no exterior, financiadas pelo BNDES, são valores absurdos. Enfim, foi agora, as cortinas estão se abrindo, a gente percebe, eles tinham até departamento especializado, um departamento só para cuidar da questão de recursos de caixa 2 para políticos, enfim, para você influenciar decisões sendo tomadas no Congresso. É muito triste. Como cidadão, eu fico muito triste de saber que o nosso país, com um potencial desse tremendo, chegou a esse ponto. Né, passar por essa crise, saber que tanto dinheiro poderia ser investido onde nós realmente precisamos, e não.
foi desviado para bancos no exterior, contas no exterior de políticos e de grandes empresários do país. É muito triste mesmo, por isso, não quero ser repetitivo, mas eu bato sempre na tecla, principalmente quando estou aqui na TV, nós precisamos investir maciçamente em educação nesse país para você criar uma geração de brasileiros com uma consciência realmente do que pode, do que não pode, do que eles querem para a sua sociedade, porque aí sim eles vão saber analisar e escolher nas eleições os melhores políticos, aqueles que realmente serão gestores da coisa pública, para que a gente tenha uma sociedade melhor. E o que o Bom Dia Baixada puder contribuir para esse tipo de educação, informando a população da melhor forma, de uma forma mais clara sobre política, ajudando a politizar o nosso telespectador, o nosso lema é esse, né, Conde? Não tenha dúvida, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma sociedade consciente. Concorda, Fábio? Situação difícil, está cada vez mais difícil, né? E olha que eu falo muito aqui no programa, é a primeira pessoa da Odebrecht que está com essa delação premiada, que está sendo investigada, prestou o depoimento através da delação premiada, é a primeira. Ainda tem outras empresas, não só da Odebrecht, então assim, vai chegar num ponto que a gente pergunta o que vai ser do nosso país, quem é que sobra numa situação como essa? Não, é verdade. Sem dúvida, nós temos aí dois lados para serem observados. O primeiro, de imediato, nós temos sim uma inibição do investimento. É evidente que essas empresas que hoje estão sendo apuradas, eu digo apuradas e já com seus elementos, com seus gestores condenados em alguns casos por crimes, por desvios de conduta, elas eram de fato as grandes indutoras de desenvolvimento do país, ou seja, propiciavam que as coisas de fato acontecessem. Com a ausência dessas empresas dentro do processo de construção das obras em especial, daquelas que têm investimentos mais significativos, nós temos um problema sobre geração de renda. Esse é um problema muito sério. É claro que o preço a pagar de nós termos aí a moralização dessas ações, a moralização desses desvios de conduta, é um preço que nós, sociedade, temos que pagar. Isso é um fato. Nós não podemos, é claro, inibir qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de problema que venha a ser levado a público sobre a conduta irregular dessas pessoas, simplesmente pelo argumento de que, olha, teremos aí a inibição de desenvolvimento. Não, nós temos esse preço a pagar e a sociedade brasileira, que lamentavelmente está tendo que pagar por causa de uma prática absurda, desses que são aí não só os indutores da iniciativa privada, em macro escala, no país, mas principalmente dos agentes públicos, os políticos que, de certa forma que de forma bem objetiva, colaboraram para que isso acontecesse. Então, é aquela história, eu sei que isso também é um pouco repetitivo, mas é passar a história limpo. Precisamos realmente passar essa história limpo. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, eu achei isso bastante interessante, daqui a 20, 30 anos, ser professor de história do Brasil vai ser uma questão muito difícil, porque para explicar tudo o que está acontecendo no país agora, nesse momento, vai ser uma tarefa muito árdua para os nossos futuros professores de história. Aliás, talvez aí nos últimos 2, 3 anos aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que nós mesmos que somos contemporâneos, que estamos vivendo isso, a gente até às vezes se confunde com as coisas, né? Pô, o sujeito está preso, o outro saiu, o outro está preso, mas o que aconteceu? Agora o ministro do STF, de certa forma, briga diretamente com o presidente do Senado, há uma ameaça de ruptura institucional no país, ou seja, é uma coisa muito complexa. Estão sendo soltos alguns que tinham sido presos na época do Mensalão, né, Eduardo Cunha e outros, né, que a gente tem aí. Agora você fica numa confusão, você não sabe nem exatamente qual escândalo que é. Isso aí. Porque os atores se misturam em alguns, é incrível isso. O lado bom dessa história, que pelo menos é o que todos nós esperamos, é que todos aqueles que realmente tiveram aí desvio de conduta sejam exemplarmente condenados, para que a gente possa ter sim uma mudança de postura. E eu acho que o Conde foi muito feliz aqui na fala dele também. Olha, nós precisamos preparar as gerações para o futuro. Então nós precisamos deixar essa história muito clara, tirarmos essa história limpa de fato, nos reorganizarmos como sociedade e levar o país para frente. Nosso país tem aí um processo de redemocratização razoavelmente recente. Nós tivemos aí a Constituição de 88, portanto,
30 anos, há aproximadamente 30 anos, nós tivemos, de fato, consagrado um processo de redemocratização no país. A gente precisa fortalecer agora as nossas instituições para que, sobretudo, os princípios democráticos não sejam feridos e que a gente possa sobrepor esse momento dificílimo que o país vive. Realmente, 2 anos seguidos de PIB negativo é muito sério. Isso não acontecia desde 1929. Então, nós temos um momento de inibição de crescimento muito sério, muito drástico no nosso país. Nós precisamos realmente acabar com esse momento, superar isso, para que a gente possa recomeçar do ponto de vista de estruturação econômica, sobretudo. Ô Fábio, eu vou aproveitar que você está aqui no programa, a sua experiência na Secretaria de Gestão, a sua experiência em gerir, né, algo voltado ao governo. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Primeiro, são 2 perguntas. A PEC, ela realmente é a única solução? Ou ela funciona se outras atitudes também forem tomadas? Vamos lá, reforma da Previdência, reforma política e coisas que são necessárias para o nosso país voltar a andar. Essa é uma pergunta. E outra, eu passei o fim de semana, principalmente domingo, acompanhando o depoimento de muitos especialistas voltados à área política. E o que eles falam, isso eu fiquei um pouco assustada, mas também tem coisas que assustam, mas nem tanto, né? Que talvez a gente entre a crise continue e se agrave ainda para o ano que vem. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Olha, Paula, no início da década de 90, nós tínhamos um grande problema econômico no nosso país. Qual era? A inflação. Então, algumas tentativas, alguns projetos foram colocados, até então, sem sucesso. Chega a 93 e nós temos o início do processo do programa do Plano Real, que de fato solucionou a questão da inflação. Num primeiro momento, se a gente for analisar, também houveram muitas críticas, houveram muitas contestações sobre o conceito, sobre a ideia que foi levada, mas trouxe a estabilidade econômica e o país superou esse momento de inflação desacelerada que nós vivíamos. Qual é o nosso grande problema hoje? O fato é, as contas federais não fecham. Nós temos mais gastos do que recursos. Então, nós precisamos, de alguma forma, estabelecer um limite sobre isso. Eu ouço muitas vezes até, inclusive, gestores públicos dizerem, olha, não pode haver limite ao gasto público. Isso eu discordo radicalmente. Tem que ter limite, sim, porque acaba o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você não tem como prover aquelas necessidades que nós efetivamente precisamos. Ou seja, as administrações públicas, sem o recurso, não conseguem gerar e gerir as ações que são absolutamente necessárias. Então, estabelecer-se um teto, estabelecer-se um limite, eu acho bem razoável. Evidente que você pode discutir o tempo, 20 anos foi muita coisa, não é muita coisa, enfim. O fato é que, nesse momento, nós precisamos sim estabelecer um limite. Agora, eu penso também que outras ações deveriam acontecer de forma contínua. Alguns exemplos você já citou, muito bem citado aqui. Por exemplo, a reforma da Previdência. Nós temos hoje um rombo no sistema previdenciário, que é um fato. Não haverá recurso suficiente para garantia daqueles que hoje estão ingressando ou ainda já estão com menos tempo, digamos, de contribuição dentro do regime. O regime previdenciário é bem simples, se a gente for fazer uma análise macro. Contribuição que gera benefício. Se a contribuição não for o suficiente para gerar benefício, não tem benefício. Então, exatamente essa é a lógica. Agora, outras ações deveriam acontecer também. Um tema que, infelizmente, não está na pauta do Congresso, mas que eu sempre tenho oportunidade e gosto de reforçar, é a rediscussão do Pacto Federativo. O que nós temos? Nós temos três entes federativos: União, Estados e municípios. Hoje, de forma bem resumida, cerca de 15% somente de tudo que nós arrecadamos fica nos municípios. Então, ou seja, os municípios têm cada vez mais crescente as suas responsabilidades, até porque é nos municípios que as pessoas, em primeira ordem, buscam a solução dos seus conflitos. É do prefeito que elas vão cobrar. É muito mais difícil você cobrar do governador do estado, do presidente da república, mas do prefeito ele está aqui, está próximo. E os municípios têm poucos recursos. Do ponto de vista econômico, a partir do momento que você cobra, você também regula. Então é muito mais fácil você vir aqui e cobrar o secretário. O que aconteceu ali? Por que não aconteceu? A gente está mais próximo. Então, você consegue fazer com que o Estado, ou seja, que
a formatação pública seja mais eficiente. E a busca da eficiência, no meu modo de ver, hoje é a principal medida que o Brasil tem que tomar, ou seja, fazer com que o Estado faça mais, faça melhor, pelo menor custo. Esse é o nosso maior desafio. Então, creio que a PEC é um início de um caminho, algumas ações talvez mereçam uma discussão, mas de forma macro, de forma geral, é o início de uma retomada, é o início de um caminho, e outros temas, como por exemplo, a rediscussão do Pacto Federativo, também deveriam estar aí na agenda para que a gente possa promover mudanças mais eficazes. Concorda, Code? Deixar o Fábio respirar um pouquinho, falou bastante. Mas ele foi muito feliz, eu acho que a colocação é perfeita. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é um fato, isso acontece dentro de casa, nas pequenas empresas, nas grandes, e no governo é a mesma coisa. Eu acho que a questão da PEC, do teto, você limitar os gastos, é uma forma de você estancar agora, a princípio, é uma atitude pontual. Primeiro, olha, vamos estancar. A partir de agora, a gente só gasta o que nós vamos arrecadar. Já que eles não sabem fazer a lição de casa, e as outras medidas, tem que criar lei para isso. As outras medidas vão acontecendo conforme a necessidade e a urgência. Você vai ter que adaptar. Isso é como você querer parar um navio. É muito difícil. Ele demora a responder. E o governo vai ser a mesma coisa. Então, cabe também à sociedade, mais uma vez, e eu acho sempre importante isso, a sociedade precisa se apropriar dessas discussões, ela precisa também influenciar, ficar de olho nos seus congressistas, enfim, fazer com que realmente essas medidas tenham sucesso. A gente falou anteriormente da questão de voltar ao investimento e tudo isso, e você hoje, por exemplo, nós não temos condição, mas poderíamos estar também recebendo investimentos estrangeiros, né? Grandes grupos, enfim, principalmente que tem muita coisa a ser feita no país na questão de infraestrutura. E a gente tem um problema sério, que se agravou ainda mais agora, que é a questão da insegurança jurídica. Você vê uma instituição como o STF, que deu aquela balançada no caso do Renan, que peitou escancaradamente, né, uma decisão que ele era obrigatoriamente ele tinha que cumprir, podia não concordar ou questionar até em juízo, mas deveria ter saído da presidência. Como é que você avalia isso como advogado, Conde? É um absurdo. Isso dá até como advogado, como cidadão, é um absurdo. Eu acho que as leis precisam ser cumpridas. Uma decisão do STF tem que ser cumprida na hora, a partir do momento que foi... Não se discute, deixa para discutir depois. Exatamente. Primeiro faz então o que foi tem uma que ser afronta, e isso prejudica a visão do país lá fora. Porque uma decisão dessa, para quem não convive com o país, com a cultura do país, nada, você compara a Venezuela. Na Venezuela tem um maluco lá que ele decide como que vai ser feito. Quem é que vai investir lá? Vai. Fica complicado. Então, no país, o Brasil é a mesma coisa. A gente precisa agora continuar esse caminho de passar, né? Todo mundo diz isso, mas é uma verdade, passar o país a limpo agora, para que a gente consiga criar um cenário favorável à vinda dos investimentos externos também. Preciso chamar um intervalo comercial, mas desse bloco a gente pode chegar à conclusão, principalmente com o que o Conde falou, o Fábio Ferraz disse também, que uma crise econômica já assusta os investidores, mas uma crise institucional aí faz com que eles nem queiram mais saber notícias do país, e que é o que preocupa. No último bloco, Fábio, eu tinha feito 2 perguntas para você, faltou uma, né? É o que muitos especialistas ainda colocam, faço essa pergunta também para o Conde, é empresário, entende também e muito de tudo isso que a gente está passando no país. Como é que fica? Muitos dizem que a crise ainda vai estourar numa nova crise dentro da crise, ou seja, a crise vai se agravar um pouquinho ainda. É verdade, Paula. Bom, também aqui, olha, tanto eu quanto o Conde somos advogados, a gente fala muito, viu, Paula? Você para a gente não, aqui, vamos falar você porque... fez 2 perguntas, a gente só conseguiu responder uma. Não tem problema. O que importa é a gente levar a informação para o povo de casa. Deixa eu falar, olha, eu penso realmente que é bem isso. Infelizmente, o ano de 2017, em especial o primeiro semestre, a gente tem uma
início de retomada ainda muito, mas muito pequeno. Até agora, o fechamento desse ano, nós tínhamos aí uma previsão de PIB já de diminuição do déficit mais significativo, ao contrário, a gente vai ter uma diminuição menos significativa e a projeção que se tinha já inicialmente para 2017 de 1,5% de crescimento já não está para se confirmar, ou seja, o pessoal já está quase que torcendo para ficarmos aí no famoso 0 a 0, ou seja, não ter aí recessão, não ser um número negativo, mas também não ter nenhum tipo de aumento no produto interno bruto. Isso é péssimo. Veja, quando a gente fala de PIB, parece algo complexo, mas é muito simples, se a gente for fazer uma análise macro. PIB é justamente o acúmulo de tudo que foi arrecadado dentro daquela localidade. Quando a gente fala, a gente pode analisar o PIB de uma cidade, de um estado, de uma região e de um país. Então, nos últimos 2 anos, o PIB brasileiro foi negativo, na ordem de 3%, 3,5%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no final da história, no final do dia, alguém deixa de receber. Porque se é negativo, você não fechou o número. Então, alguém não vai receber. Isso é um fato. Por outro lado, quando você tem um PIB positivo, como nós esperamos, por exemplo, os tigres asiáticos têm aí PIBs crescentes na ordem de 5%, 6%, 7% ao ano. Ou seja, você fecha um exercício e você aumentou a sua divisão de recursos na ordem de 5% ao que você tinha anteriormente. Ou seja, ao contrário, alguém está ganhando mais. Esse ganhar mais normalmente faz o quê? Girar a roda para fazer um novo investimento. Quando você tem um novo investimento, você vai ter o quê? Incremento econômico. As pessoas vão melhorar os seus salários, você vai ter maior geração de emprego, ou seja, as coisas de fato acontecem do ponto de vista de investimento, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista econômico. O que chama a atenção dos investidores, já que encerramos o bloco falando disso. Evidentemente. Então, isso tudo faz com que você tenha o famoso cenário positivo. Então, se eu tenho condição de fazer um investimento, sou um empresário, enfim, eu vou fazer aonde esse investimento? Num lugar que eu perceba que a economia está em evolução ou num lugar que a economia está em involução e até o cenário político, de certa forma, não em conformidade, ou seja, bastante bagunçado, como de fato é o que acontece hoje no nosso país. Evidentemente que eu vou fazer a primeira opção e vou buscar um lugar onde eu sinta maior segurança. Então, como nós estamos acabando 2016 ainda bagunçado, nós não temos um cenário otimista, infelizmente, para o início de 2017. Esperamos, por outro lado, eu particularmente sou sempre um otimista por natureza, que nós possamos dar um segmento, principalmente na crise institucional que ameaça o país e, sobretudo, na crise política, para que a economia possa andar. E aí, só para concluir, eu já ouvi alguns políticos, inclusive, dizendo que, olha, a economia vai fazer com que a política dê certo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que é necessário, sim, primeiro que a política esteja estabilizada, para que aí a economia possa dar uma retomada. Porque a economia sozinha, ela não consegue estabelecer, porque justamente você não tem essa confiabilidade, essa confiança de investidores, enfim, para que as coisas possam caminhar. Isso faz com que você tenha a instabilidade política e, sobretudo, a instabilidade econômica cada vez mais retomada. Conde, passa a bola para você agora. Não preciso nem falar mais Fábio está dando uma aula hoje aqui, né? Eu acho que eu vou esperar vocês terminarem lá fora. Não, é exatamente o exemplo que eu dei anteriormente, que ele muito bem exemplificou, a questão do navio. Nós temos hoje, o Brasil é um grande navio e essas medidas foram tomadas, a questão do teto de gastos, tudo é a forma de você frear esse navio. Ele vai demorar um pouquinho, que provavelmente será o primeiro semestre, até ele conseguir parar, para aí sim dar um novo rumo para ele e os investimentos começarem a acontecer. Eu acho que no finalzinho o Fábio foi muito feliz quando ele disse na questão política. Precisamos ter, porque a questão quando você politicamente se articula e todos trabalham em prol de um projeto, você consegue ter resultado. Se começar a haver muito desgaste, as medidas não são tomadas de forma concreta, fica só na teoria.
Então a gente precisa esperar realmente que a política se acerte para voltar naquela questão da segurança jurídica e tudo isso, para que os investimentos aconteçam, eventualmente algumas privatizações que ainda têm espaço para aconteçam, e a área de infraestrutura que para mim é fundamental no país. O ex-zelador do condomínio Solares, no Guarujá, José Afonso Pinheiro, afirmou na última sexta-feira que todos, abre aspas, todos sabiam que o triplex pertencia ao ex-presidente Lula, fecha aspas. Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro para a Operação Lava Jato, ele disse que a ex-primeira-dama Marisa Letícia se comportava como proprietária do apartamento. A audiência realizada por videoconferência teve um momento de tensão. Pinheiro se exaltou quando indagado pela defesa de Lula sobre sua filiação ao Partido Progressista depois que foi demitido do Solares. Nas últimas eleições, ele foi candidato a vereador em Santos com o nome Afonso Zelador do Triplex. Irritado com o questionamento, Pinheiro ofendeu os advogados do ex-presidente. Pelo visto, as investigações do Triplex rendeu até candidatura a vereador. Como é que vocês analisam a famosa novela do Triplex? Olha, primeiro eu acho que qualquer cidadão, desde que evidentemente respaldado naquilo que a legislação exige, ou seja, que tenha ficha limpa, que tenha os critérios objetivos colocados pela lei, pode e deve, inclusive, ser candidato se ele achar que tem que ser. Então, o senhor se candidatou a vereador, enfim, colocou o seu nome à disposição aí da população. Eu acho isso absolutamente normal, não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. Desqualificar um depoimento, e agora do ponto de vista técnico, né, por conta do fato de ter sido candidato, eu não acho que seja tecnicamente, do ponto de vista jurídico... Ele só aproveitou que ficou conhecido, né? Eu não vejo isso porque como uma estratégia de fato, até porque a gente tem que lembrar que uma pessoa quando é convidada a testemunhar em juízo, na verdade ela nem convidada ela passa a ser, na qualidade de testemunha, obrigada a falar a verdade. Se ela deixa de falar a verdade, tudo aquilo que ela conhece de fato, ela pode, inclusive, ser processada criminalmente, então é um problemão para a sua vida. Então, veja, eu acho que o senhor foi lá, fez o seu depoimento, e aí a estratégia de defesa de desqualificá-lo por conta de ter sido candidato, não acho que seja um caminho razoável, Deu a sua colaboração no processo, me parece que era notório que as pessoas encaravam, de fato, como um apartamento, triplex, enfim, o famoso triplex, que se fosse comprado, aí, que fosse adquirido pela família Lula. Daí em diante, cabe à Justiça e na condução do juiz Sérgio Moro, que tem se mostrado, pelo menos ao meu ver, um juiz extremamente sério na condução do processo, um juiz extremamente responsável na condução desse importantíssimo processo para o país. Daí para frente é a condução do Poder Judiciário que vai dizer quem está certo nessa história. O que chama mais a atenção nesse caso, por isso que a gente trouxe essa notícia aqui para o programa, é que o Lula é o principal acusado na questão do triplex. E aí eu quero saber agora a tua opinião, Conde. Lula, ele é o principal acusado e, ao mesmo tempo, ele é réu pela 4ª vez e também continua nas pesquisas eleitorais, aí um dos líderes das pesquisas eleitorais. Como é que pode? É reflexo realmente do que está acontecendo no país, né? Exatamente, é o que nós comentamos anteriormente até em relação a você formar uma consciência na população. Exatamente. Então a gente percebe com isso que nem todos estão acompanhando de perto o que vem acontecendo no país. Claro que o Lula ainda mantém essa popularidade por força dos programas de transferência de renda, aquela coisa que tanta propaganda foi feita em cima, como ele sendo o pai dos pobres, aquela coisa toda. Agora, eu acredito sinceramente que ele, por força de todos esses processos em que ele está envolvido, o caso do triplex é um que o cidadão pode ser candidato, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, acho legal, mas acho imoral. Se aproveitar, para mim não passa de um aproveitador, né?
zelador do triplex foi mandado embora, ele vai lá e sai como vereador. Eu acho que o fato dele ter denunciado, ou ter denunciado não, ter dito a verdade, que eu acho que era a obrigação dele, dizer a verdade que realmente a família se portava como proprietária do imóvel, isso não credencia ele, só que eu fazendo juízo de valores, porque essas coisas no Brasil acontecem com tanta naturalidade que as pessoas nem ficam mais chocadas. Isso não dá condição para ele, de repente, de falar, eu vou representar um segmento da população, na Câmara dos Vereadores, enfim. Mas isso é outra conversa. Agora, é o quarto processo em que ele foi denunciado. Sim. E que com provas robustas, que estão, inclusive os filhos e tudo mais. Eu acho muito difícil aqui entre a gente que ele passe o ano que vem sem ter uma condenação mais séria e que realmente consiga. Essa pesquisa de opinião, acho que logo tende a ir abaixando esses números, porque eu acho que cada vez mais ele vai se comprometer nesses processos e aí a população vai perceber que não é o melhor caminho. Tem horas que a gente até pergunta, né? Quem é que vai ser preso primeiro, o Renan Calheiros ou o Lula? Porque o Renan tem 12 processos, o Lula está no quarto. Mas o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele tem nesse ponto, ele tem sido muito feliz, assim, uma paciência, ele tem uma paciência, ele tem um cuidado, até porque é um ex-presidente da República que merece, né, todas as considerações, o respeito, a formalidade. Ele representou a instituição, né, como o principal homem do país. Então ele merece realmente que tenha todo esse cuidado. É que as provas vão aparecendo de forma constante, mas o juiz Sérgio Moro ele tem tido uma precisão cirúrgica em cada movimento que ele tem dado, principalmente quando se trata do ex-presidente e de sua família. Por isso que eu acho que, aos poucos, cada vez mais ele vai conseguindo elementos que corroboram mesmo com os processos, com a ideia de que realmente ele teve culpa, na forma como ele manipulou a relação dele estreita com as empreiteiras, enfim. Eu acho que ele está sendo muito, muito feliz e eu acho que ele está dando uma lição de como se deve realmente conduzir um processo com elementos tão importantes dentro da política do país. Eu vou chamar intervalo comercial, porque no próximo bloco, Fábio Reis, atual secretário de governo, ele vai falar sobre a futura Secretaria de Saúde, que assume a partir de 1º de janeiro. Por enquanto, né, Fábio, secretário de gestão, até 31 de dezembro. Depois você assume aí uma cadeira importante, que é a Secretaria de Saúde. É verdade, Paulo. Nos últimos praticamente 4 anos já, né, tivemos a oportunidade de colaborar com o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa na Secretaria de Gestão, uma secretaria que eu digo, eu faço até um comparativo, o Rogério, que gosta bastante de futebol também, a Secretaria de Gestão, se fosse um time de futebol na prefeitura, ela seria mais ou menos o meio de campo ali do time, né? Então, seria aquele volante, né, que corre para que justamente permita que os atacantes, né, que os outros atletas possam aí fazer o gol, que é o quê? Qual é o gol? É justamente prestar o serviço à população na ponta, né? E agora, a partir de 1º de janeiro, portanto, a gente vai para uma dessas secretarias que estão na prestação de serviço direto e, claro, Secretaria de Saúde, que tem uma das principais missões de colaborar aí no fomento da saúde dos munícipes, enfim, das pessoas num todo. O desafio é bem grande, como nós falamos já. Basicamente, a ideia é que a gente possa aprimorar as metodologias de gestão do dia a dia da Secretaria, do dia a dia dessas prestações de serviço. Nós tivemos aí nos últimos 4 anos, condução do secretário, Dr. Max Calvo, um trabalho muito significativo do ponto de vista, inclusive, estrutural da saúde. Nós temos aí já 8 novas policlínicas que seguem um padrão estrutural novo, moderno, que permite não só a climatização, mas também outras questões que envolvem o dia a dia dos profissionais da saúde e dos munícipes com um elevado grau de atendimento. E agora nós teremos mais 2 policlínicas e a abertura inauguradas aí nos próximos dias, e a abertura, a inauguração que acontece agora, ainda essa semana, do
complexo hospitalar dos estivadores. É evidente que os estivadores abrem ainda num processo evolutivo, não na sua totalidade. Quando chegar aí a totalidade do hospital, nós teremos 223 leitos à disposição da população, um número bastante significativo, mas já iniciamos as atividades agora, como disse, nessa semana já, principalmente com a área da maternidade. Um dos principais desafios também será que a gente possa ter a evolução da abertura do complexo hospitalar dos estivadores para que a gente chegue à totalidade da prestação de serviço. Um desafio muito grande, mas que nós teremos aí como principal característica dessa colaboração que nós faremos. Secretaria de Saúde, nós precisamos, em resumo, permitir que aqueles que fazem a Secretaria andar no seu dia a dia, que são justamente os profissionais de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, os profissionais da área de saúde, tenham as melhores condições de prestar o seu serviço. Essa será a nossa missão. Foi uma surpresa, Conde, para algumas pessoas, o secretário de gestão assumir a Secretaria de Saúde, mas se a gente for analisar bem, se você consegue, tem a experiência na questão gestora de qualquer órgão, você consegue desenvolver bem aí a Secretaria de Saúde, até porque já fez parte do governo, vem acompanhando isso tudo. Eu nem enxergo como uma surpresa assim, enaltecer o trabalho do Fábio. Se ele está assumindo a Secretaria de Saúde é porque ele foi um excelente volante. Exatamente. Porque eu acho que ele... Agora ele vai deitar e rolar no seu exemplo. Não, ele está sendo reconhecido. Eu acho que a indicação dele a assumir a Secretaria de Saúde está coroando um trabalho que foi realizado na Secretaria de Gestão. Acho que a confiança que o prefeito tem no trabalho do Fábio está sendo enaltecido agora, né? Está confirmando que realmente está avalizando o Fábio como um gestor capacitado para assumir uma secretaria tão importante que, na minha opinião, foi o mote da campanha e da gestão do prefeito Paulo Alexandre. O investimento que foi feito na área de saúde foi um investimento muito significativo. Os equipamentos de saúde que foram criados e outros que foram reformados na cidade foi algo que há muito tempo não se via, não só aqui na cidade, como se você fizer uma análise no país inteiro. Você pegar uma cidade como Santos e fazer esses investimentos todos que foram feitos, foi de muita articulação política, foi de muita vontade e de muita gestão para você mesmo, sem tantos recursos, conseguir dar esse nível de qualidade na saúde que nós temos hoje. Então eu tenho certeza que essa indicação está só coroando um trabalho que foi feito pelo Fábio. Agora eu quero aproveitar a oportunidade, Fábio, temos 3 minutos e dizer que eu acho que seria importante, e você tem uma articulação política, você é um ator político também, importante, dentro inclusive do PSDB e tudo isso. Eu acho que vai ser bacana para a população de forma geral, se você conseguir fazer com que a saúde tem agora uma visão mais metropolitana, né? A gente sabe que não adianta só o prefeito fazer esses investimentos todos que eu citei agora, se os demais municípios não fizerem o mesmo, porque senão acaba sobrecarregando só a nossa cidade, os nossos equipamentos. Então, com essa sua articulação toda, eu espero que você consiga desenvolver projetos, principalmente a mentalidade também, junto ao governo do estado e tudo, para que os investimentos sejam de forma horizontal, para que a gente tenha outros equipamentos bons e não sobrecarregue não só o seu trabalho, senão você vai ter que acumular a função de volante, atacante e tudo, para que a população tenha um atendimento, continue tendo um atendimento de qualidade. Exatamente. Não, é verdade. Eu acho que nós precisamos, principalmente, do ponto de vista mais interno, Santos, fortalecer a nossa rede de atenção básica, né? Esse foi um processo, como disse, já iniciado, mas que eu acho que é um caminho correto. A partir do momento que nós temos o fortalecimento da nossa rede de atenção básica e o fortalecimento da nossa rede também de especialidades, e em especial com o processo de informatização que já está em curso, ou seja, que a gente possa ter um prontuário único, informatizado em toda a nossa rede, e isso a gente vai ter aí maior celeridade para poder, de fato, acontecer ainda no primeiro semestre do próximo ano, nós teremos condição de enxergar melhor o usuário de Santos. Com isso, nós temos condições, sim, de fazer um diálogo mais intenso
com os demais municípios da nossa região, para que a gente possa ter uma melhor organização do sistema e, claro, dividir responsabilidades de forma maior na questão do pronto atendimento e do atendimento emergencial. Ou seja, fazer com que a gente consiga, sim, ter uma saúde regionalizada com a distribuição de responsabilidades em cada um dos 9 municípios da nossa região. Esse é um caminho bastante importante. E do ponto de vista político, é claro que também isso tende a ser maior facilitado, até porque nós tivemos aí na última eleição um encaminhamento muito grande de prefeitos numa mesma sigla partidária, da sigla partidária a qual particularmente eu faço parte, o prefeito Paulo Alexandre faz parte, que é do PSDB. Então, é claro que agora nós temos que aproveitar sim esse momento para intensificar o diálogo e termos uma saúde de fato metropolizada. Tá certo, Fábio, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Com certeza hoje foi uma aula, não só agora de questão de gestão, mas também na questão de saúde. Boa sorte nessa sua empreitada, que não é fácil, porque você administrar com dinheiro nos cofres é uma coisa. Agora você administrar a região, aí a cidade, num momento de crise que o país está enfrentando, não é brincadeira. Boa sorte para você. Obrigado, Paula. Da nossa parte, estamos aqui sempre à disposição. Mais uma vez eu digo, satisfação enorme de estar aqui com vocês hoje e sempre que necessário estou à disposição para vir aqui, colaborar e trazer esclarecimentos à população. Nossas portas estão sempre abertas também. Conde, prazer receber você aqui. Não falou quase de futebol, mas o Fábio te deu uma oportunidade.